Voltamos, Brasil. Hoje o programa está assim, perfeito, né? Passamos por vários momentos no programa, né? Aprendemos agora um pouquinho de coloração pessoal, que é muito interessante. E agora nós vamos falar de um assunto sério, viu? A Roberta Guimarães é terapeuta integrativa, tá? Especialista em traumas. E nós vamos falar Agosto Lilás, o mês contra a violência contra a mulher. Infelizmente, né? Para uma mulher ter que falar mês de combate à violência contra a mulher, isso deixa a gente muito triste. Violência doméstica afeta todas as classes sociais maravilhosas. Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite de novo, viu? Bom ter você muito obrigada. Infelizmente é uma comemoração, né? O Agosto Lilás, mas é a comemoração da Lei Maria da Penha, né? Que foi concebida em agosto de 2006, né? Então, a partir dessa lei ser vigorada, né, para todos os casos de abuso doméstico, de violência doméstica, nós comemoramos no mês de agosto, né? Mas assim, todas as classes sociais, elas vivem vários tipos de abuso, né? Não é só uma violência física, é uma violência psicológica, patrimonial, né? Então, assim, nós costumamos falar que os abusadores, eles conhecem os nossos medos, as nossas vulnerabilidades. As fraquezas, e é nessa que eles pegam, E né? é nesse momento que eles atuam, né? De modo que acaba, eu como terapeuta que atendo mulheres que passam por isso, bloqueiam os seus dons e habilidades, né? Isso é o pior, né? Muitas pessoas falam assim, é porque elas continuam nesse relacionamento, mas quem está no relacionamento abusivo não sabe o quanto a mulher, ela se bloqueia, ela se anula por conta disso. Mas é uma mente manipuladora? Um homem que está nessa situação, ele faz com que essa mulher se sinta dependente dele, dependente emocional, e às vezes ela não está percebendo e ela tenta, porque mulher, nós temos mania de achar que vai mudar. Gente, ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém. Você pode, olha, estar apaixonada, amar essa pessoa, se a pessoa tiver os vícios, os defeitos, ele não vai mudar. A pessoa é que muda. Se ele quiser mudar, ele vai mudar. Qualquer pessoa. Eu estudei as psicopatias, né? Então, dentro das psicopatias, nem todos os psicopatas são serial killer, mas eles podem fazer um grande estrago na nossa vida, porque eles têm uma inteligência absoluta, assim. Eles têm uma inteligência que eles conseguem rastrear você, as suas manias, os seus jeitos, os seus gostos, os seus dons e habilidades. E eles vão, aos poucos, ali, naquele momento, eles vão acessando, começa a acessar a sua vulnerabilidade, aí depois pede uma desculpa, te leva para jantar, te dá um presente e começa a fazer planos. E a mulher, ela sempre busca né? A gente estava vendo agora a história da Cinderela, a mulher sempre está em busca do príncipe encantado, Mas você acha né? que não está na hora da gente, nós mulheres, que temos voz, que falamos, que pelo menos a gente consegue levar a mensagem para outras mulheres, que está na hora da gente parar com isso, gente? Está na hora de parar com o príncipe, esse negócio de príncipe encantado, homem perfeito. Ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, foi traído. Então a gente tem que parar, a gente tem que bater nisso de parar. E a gente não ficar criando filha com essa cabeça, ai, príncipe, ai... A gente romantiza demais e depois cria uma situação que a gente vê que cada dia mais, diante de pesquisa mesmo, a gente vê, tem aumentado. É assustador, mas tem aumentado o número de violência contra as mulheres. Sim. Hoje em dia, com as redes sociais, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é muito bonito, né? Então, tudo postado, né? Tudo Então, por trás daquela foto bonita, daquele sorriso agradável, daquele carro bonito, existe uma pessoa que ela tem algum tipo de psicopatia. E quem faz uma vez com uma mulher, faz com todas. Então fala, é porque no relacionamento dele, antigo, quem foi a culpada foi a ex. Já começou errado. Prestem atenção, né? Prestem atenção. Quando eu atendo uma ONG, algumas mulheres da AME, que é uma ONG que acolhe as mulheres que sofrem abuso doméstico. Inclusive, elas estão construindo agora 2 dormitórios para acolher essas mulheres que à noite não tem para onde ir. Então, a Wanda e a Sandra, Itacoaxetuba, aqui em São Paulo. Vou trazer elas um dia para a gente falar sobre isso. Sim, a Wanda, ela já tem um trabalho social lindo, desde os pais dela, e a Sandra, ela é uma policial militar. Então, ela convive de perto, com o dia a dia,
com essas ocorrências. Então, elas escolheram abrigar essas famílias, né? Porque geralmente é a mulher e os filhos, né? Que não tem para onde ir na madrugada. Então, é um trabalho muito lindo. Essa ONG, ela precisa de nós, mulheres, chama AME. AME. E elas precisam muito de nós, mulheres, para ir conversar com elas, com as mulheres. Toda semana tem reunião, então sempre tem uma terapeuta, sempre tem uma mulher que que já aconteceu um histórico e ela conta a sua experiência, né? Quantas mulheres fazem parte lá? Olha, são muitas mulheres, muitas mulheres. E assim, tem aquele trabalho de formiguinha. Então tem aquela mulher que chega, pede ajuda. E vai embora. E depois ela vai embora, ela tem medo, ela tem vergonha e ela vai embora. Nós estamos tentando trazer para essas mulheres, colocar para elas uma nova possibilidade. Né, de um novo emprego. Então, hoje eu estou buscando parcerias com a Ikezak, com salões de cabeleireiro, pessoas que sabem fazer essas coisas deliciosas, ensinarem, dar uma oficina para essas mulheres, para elas terem uma profissão. Porque muitas dessas mulheres, elas não têm um poder aquisitivo. Então, elas voltam para casa, até porque têm os filhos, né? Então, fica nesse ciclo, nesse looping. Apanha, sofre agressão, as crianças também, mas saem, mas daqui a pouco elas voltam. Por quê? Então, nem a AME pode ajudar, nem os psicólogos, os profissionais, terapeutas podem ajudar, nem a polícia pode ajudar, porque é a escolha delas. Né? Então, dentro desse contexto... Mas, mediante o seu conhecimento lá de convivência, você diz por escolha delas, mas, na verdade, é porque... É a opção. É uma opção, né? A escolha que eu digo... Se essas mulheres tivessem, é isso que eu estou perguntando, se essas mulheres tivessem outras opções, outros lugares que elas pudessem ter um lar para morar com esses filhos e um trabalho, você acha que seria diferente? Seria porque assim, eu já atendi muitos casos, são casos assim que já teve momentos em atendimento, eu pedi licença e saí um pouco da sala, porque assim, como que pode um ser humano fazer esse tipo de coisa com uma pessoa, né? Com os próprios filhos, com a própria família, com a própria esposa que está ali dia a dia. Então, a gente pode ouvir dizer assim, por exemplo, você tem uma amiga que falar para você que o marido foi grosseiro, que até empurrou, mas existem agressões muito fortes. Existem agressões que realmente fazem com que as pessoas se anulem, de não se olhar para o espelho, é bem da psicopatia isso. De não ter uma higiene pessoal, de se anular totalmente como uma pessoa mesmo, como um ser humano. Isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel. E as crianças acabam ou sendo agressivas iguais, ou se anulando iguais. Porque é o espelho, né, que está vendo. É o espelho, dentro de casa, elas estão vendo dessa maneira, né? Meu Deus, e como é que é esse trabalho, então? Como que consegue ajudar mulheres voluntárias? Dentro da terapia integrativa, eu sou especialista em traumas, então eu trabalho com elas, primeiro deletando aquelas imagens, aquelas lembranças que elas têm. Muitas delas vêm já dos pais, né? Os pais passaram por isso, então vi a mãe a vida inteira passando por isso, né? Então, é um ciclo. É um ciclo vicioso. É um ciclo que vai acontecendo na vida delas. Dentro das ferramentas da terapia integrativa, sim, a gente consegue deletar. A partir desse momento Demora. que a gente... Olha, imagina, uma história de vida, né? Não é uma sessão que você vai deletar uma história de vida, mas são acontecimentos que a gente eu crio com elas um protocolo de atendimento, e nesse protocolo nós vamos trabalhando, né? Cada sessão a gente vai trabalhando um quesito, né? E nisso a gente vai devolvendo a autoestima, fazendo ela ter consciência dos seus dons e habilidades, né? Então, seja para cozinhar, seja para ser uma advogada, voltar a fazer uma faculdade, voltar a se alfabetizar, né? Dirigir, né? Ser livre para suas escolhas. Ai, que trabalho difícil, né? É um trabalho doloroso, vamos dizer assim, mas quando elas se recuperam, quando elas escolhem mesmo, é lindo você olhar. Você vê aquela mulher maravilhosa. Viva, linda, o quanto ela é maravilhosa, com seus dons, habilidades, inspirando outras mulheres. E elas voltam para contar histórias, muitas. Teve uma que eu atendi que ela não se olhava no espelho.
Ela não se olhava no espelho e ela se sentia feia, ela se sentia incompetente. E a gente foi... Olha, ela foi uma... Vai minando a autoestima, né? Ela foi uma única sessão que eu fiz com ela e hoje ela faz essas coisas maravilhosas. Está ganhando o dinheiro dela. Ela sofria de pressão alta, diabetes. Está ótima, criando cada vez mais. Mas é a partir do momento que você escolhe receber. Se liberta, Tem essa de você escolher receber também. Porque quando você não escolhe receber, você pode ter psicólogos, médicos, a polícia feminina, a AME. Se ela não escolhe receber, ela não vai receber. E me diga uma coisa hoje, né? Nesse período que a gente está vivendo hoje, que a gente sabe que pelas pesquisas, né, tem aumentado a violência. Durante a pandemia foi que as crucial, pessoas né? tinham que ficar, né, ali dentro, juntos, né? O índice aumentou muito de tentativas de suicídio, né? O alcoolismo também, as estatísticas mostram que aumentou bastante e com isso as agressões em casa. As ocorrências, né? Eu tenho conversado com bastante as polícias femininas, que eu tenho muito contato com elas, eram ocorrências todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, muitas ocorrências. Então, a pandemia, infelizmente, trouxe isso para a família, né? E hoje nós não só tratamos as mulheres, acolhemos essas mulheres que sofrem esse relacionamento, mas também que veio esse relacionamento da pandemia. Meu Deus. E o trabalho da AME? Olha, a AME, eu sou fã dessas mulheres, né? Eu vou convidar para elas virem aqui, para a gente fazer uma roda de mulheres. Sim, vai ser maravilhoso. A Wanda, ela já desde os pais dela que cuidavam de... eles tinham uma casa de recuperação, mas para pessoas que não tinham condição. Depois eles começaram a cuidar de pessoas em situação de rua. E aí os pais delas faleceram, né? E ela continuou com a casa e hoje veio a AME. E ela conheceu a Sandra também, que também passou por um processo. E aí a AME acolhe as mulheres de braços abertos e muitas vezes sem ter água para contribuir. Mas hoje tem muitas pessoas, muitas mulheres maravilhosas que estão hoje contribuindo, abraçando, sabe? Então, agora vai ter um bazar. Em dezembro teve um bazar, então teve uma moça que fez uns pães, uns bolos e doou para a AME. Teve pessoas que doou brinquedos novos. Então, nós vamos de novo fazer o bazar. Então, quem tiver roupas que não usam mais, objetos, acessórios, objetos de casa. A AME também está precisando de dormitórios, que eles estão construindo 2 dormitórios. Então, quem tiver um beliche, um colchão que puder doar, um guarda-roupa, roupas de cama, né? Às vezes tem lá na sua casa que você não está usando, doa para a AME, porque elas fazem a diferença na vida de outras mulheres. E elas vão fazer 2 dormitórios? Para acolher porque o que acontece? Durante a noite, a maioria das vezes é à noite. A violência é à noite. Eles recebem, o pessoal da polícia ligam, falam, olha, nós estamos com uma família aqui na rua e não temos para onde levar. E no outro dia elas têm que fazer o corpo de delito, né? Tem que passar com a perícia, né? Então elas acolhem essa família, dá uma alimentação, acalma, conversa, deixam elas acolhidas ali. No outro dia leva para fazer os procedimentos, né? Que são precisos e tem alguns companheiros que são advogados também que ajudam, né? E depois vem os terapeutas, os psicólogos que dão essa... Quantas pessoas hoje fazem parte da AME? Eu não sei dizer exatamente, mas assim, olha, tem todas as áreas. Tem até agora um professor de lutas marciais. Que maravilha. Que está dando aulas aos sábados para as crianças e para as mulheres também. Quantas mulheres tem hoje lá? É que assim... Passam, né? Muitas podem passar. Isso, são muitas mulheres que chegam. Hoje mesmo a Wanda, ela ia numa reunião para ver se conseguia algumas cestas básicas, porque ela faz um trabalho assim de ninguém sai de lá sem um saco de arroz, uma lata de leite, e ela sempre está disposta a ajudar, mesmo aquelas que não são cadastradas na AME. Tem uma horta comunitária que eles plantaram lá, então tem o dia da colheita, eles fazem uma salada, reúnem todo mundo. É uma casa muito gostosa. É um lugar muito gostoso. Fica em Itaquaquecetuba.
Gente. Zona Leste, Itaquaquecetuba. E trabalho de 2 mulheres. 2 mulheres fortíssimas, maravilhosas. Meu Deus. A Wanda, ela foi diretora de escola, ela é pedagoga e ela já tem esse trabalho com as crianças, então ela tem também um trabalho voltado para as crianças. É muito difícil, né? Me fala desse lado, por exemplo, que a mãe está traumatizada. Um filho que vê uma mãe apanhando, né? Já teve casos, por trauma, exemplo, não na AME, mas assim, acredito que na AME também aconteça, mas já teve casos de eu acompanhar, a mulher ela fica tão debilitada, que a criança está sem higiene, a criança foi alimentada uma única vez, ela fica tão sem forças, né? E às vezes acaba que o vizinho denuncia para o conselho tutelar e acaba levando as crianças embora. Então assim, além dela perder a sua dignidade, sua saúde emocional, ela perde os filhos também. E o homem continua ali na casa. O que está sendo feito? Quais as medidas? O que você está vendo, assim, que está funcionando mesmo? Está sendo feito? O que funciona? Porque fala, afasta, né? Pede o distanciamento. Isso que é pior. O que funciona? Em briga de marido e mulher, se mete a colher. Tá? O que funciona? Viu a agressão? Denuncia. Chega a vizinha, dá o apoio para a mulher. Ela precisa, porque às vezes ela tem vergonha de falar para a família. Então, dá um apoio para a mulher. Fala, o que você precisa? Eu posso te ajudar. Né? Hoje em dia tem o X, né? Que as pessoas hoje em dia elas podem usar. Tem o telefone 180, 180, que você pode ligar gratuito de qualquer lugar. Né? E falar sobre essa denúncia, você não vai precisar falar seu nome, onde você mora, nada. Você pode... você não vai se envolver, não, você vai ajudar. Você não vai se envolver, você vai ajudar ou denunciar o seu próprio abusador. Né? Então, hoje em dia, é muito importante a terapia também para as mulheres. Você acha que a terapia consegue fazer com que essas mulheres expandam um pouco mais a mente, a consciência, de perceber que elas estão numa situação de risco, de perigo? A terapia, ela traz a consciência, né? Porque assim, o medo, ele é um implante distrator, ele te distrai de você ter a consciência do que está acontecendo. Então, primeiramente, a gente faz com que ela se sinta segura. Quando ela se sente segura, a gente traz a consciência para ela. Esse é o X. Esse é o X. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você está na feira, você está no mercado, você mostra, pode fazer de caneta, pode fazer de, né? Ou então, simplesmente só fazer o gesto. Se você só fazer o gesto, a outra mulher, ela vai entender. Isso é muito importante hoje em dia, pedir ajuda. Teve um vídeo que eu assisti esses dias, que uma moça pediu ajuda para o moço da pizzaria. Ela ligou e ela falou, eu quero uma pizza de mussarela. Ele falou, ela falou, eu quero uma pizza de mussarela. E ele entendeu. Ele falou, a senhora precisa de ajuda? Sim, o senhor pode me entregar? E ele mandou uma viatura para esse lugar. E ainda bem que ele teve essa consciência, né? Então, nós precisamos estar antenada, porque sempre a amiga mais próxima... Mas tem que falar, a gente tem que divulgar para que as pessoas entendam, né, que são sinais, né? São sinais, são muitos sinais. Tem pessoas que, por exemplo, vivem com a janela fechada de casa, então, em algum momento, ela vai pendurar uma toalha ali para pedir ajuda, ela vai fazer algum movimento ali para pedir ajuda. Né? Então, existem muitos casos, né? Teve uma moça que eu conheci, que eu atendi ela, que até os olhos dela ele furou com garfo. E ela ficava presa dentro do quarto. E um dia ela conseguiu, ele saiu, acho que ele estava bêbado, não esqueceu de trancar, acho que de tanto socar a porta também já estava meio quebrado. Ela conseguiu sair pela janelinha do banheiro, ela conseguiu pedir ajuda. Então, a gente tem que estar atento a todos os... Né? Não ficar fuxicando a vida das pessoas, não é isso. Mas assim, estar atento... Por que você achando que está se metendo na vida? Não, gente, você está ajudando, Você está ajudando, às vezes você não sabe, às vezes a casa vive no escuro, você pensa que está todo mundo quietinho ali dentro, né? Mas quando você vê, está passando por um processo muito difícil. Qual caso foi o mais difícil que você já cuidou? Olha, um caso muito difícil, assim, que eu assim, como terapeuta, como pessoa, eu chorei junto com pedi licença para ela. Foi esse caso que ele furou os olhos dela, ele queimou o cabelo dela, ele escondia a comida dela, ela tinha que fazer só a comida para ele, né? Então, ela já estava magra, ela tinha perdido massa, os dentes também, né? E fica? Por que essa mulher fica? Então, nesse caso, ela estava presa. E ele fazia ela tomar bebida alcoólica.
ele fazia ela tomar. Mas em nenhum momento essa mulher conseguia sair? Então, aí ela conseguiu, num dia que ele, acho que conseguiu sair, passar pela porta e chamar no banheiro. Mas quanto tempo de relacionamento? Ela ficou com ele muitos anos. Teve um aborto. Mas aí eu te pergunto, amiga, vamos lá. O que, Roberta, o que uma mulher está anos e anos e anos nesse sofrimento apanhando, pelo amor de Deus? Se a gente já percebe hoje os sinais, um empurrão, se o homem te empurrar, esquece, já sai. Esse homem que te empurra, que depois vem agradar, ai, me desculpa, ai, foi sem querer. Não, já é o primeiro sinal, sai fora, tem que sair no início. Por que a pessoa fica presa? Olha, eu já atendi uma doutora, que tinha uma classe social maravilhosa. Ela apanhava, ela sofria vários tipos de agressão, mas ela ganhava joias, ela tinha o carro que ela queria, ela tinha uma casa maravilhosa, viajava sempre. Então, ela conviveu nisso há muitos anos. Ela só saiu dessa situação porque o filho dela, de outro casamento, conseguiu tirar ela da casa. Então... Mas aí eu te pergunto, dentro da psicologia, o que tem nessa mente para poder ficar desse jeito? Você já ouviu a história daquelas pessoas que... tem até um filme que ela foi sequestrada, ela se apaixonou pelo sequestrador, né? Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é uma esponja, ele vai se fixando com certas coisas. Como ela tem um grande padrão de se sentir... Ele já colocou para ela, você sozinha, você não é nada. Ela tem uma vulnerabilidade tão grande que ela se sente segura com ele. Então, dentro de um contexto emocional, isso para ela é normal. Ela já vive, mas então não convive com outras pessoas, né? Não convive. Não convive nem com a realidade, não, gente. Você nos dias de hoje, com a você põe uma tudo, maquiagem, né? você vai trabalhar, você é uma excelente profissional, mas aí você chega em casa, essa é a realidade. Gente, isso aí é camuflar demais também a realidade, amiga. Essa é a realidade. Vou mostrar suas redes sociais? Sim. Quais são? Vamos lá? Roberta Guimarães Terapias. Aqui, ó. Essa maravilhosa. Aqui, ó. Vamos seguir, gente. Deve ter todas as dicas aí. Tem. Informa tudo tá durante agora esse mês de agosto, então as pessoas que têm uma boutique, que têm um café, que têm uma ONG, uma escola, quiser fazer uma palestra sobre Agosto Lilás, eu estou presenteando, tá, essa palestra. A gente reúne essas mulheres, cada uma conta um pouquinho da sua história, eu faço um exercício com elas que é bem gostoso. A gente trabalha os traumas, desde os traumas de infância, e a gente consegue acessar os seus dons e habilidades, os seus sonhos, o empoderamento feminino, né? Quando se fala em empoderamento feminino, as mulheres falam, é porque está bem maquiada, bem arrumada. Não, é se empoderar daquilo que você escolhe fazer, literalmente, né? E ter um olhar para escolher fazer a terapia. É tão importante, eu amo o dia que eu faço a terapia, porque é onde eu posso falar sobre os meus medos, acessar tudo aquilo que fica guardado só para mim. E nesse momento é onde eu começo a observar gente, é uma cebola, você vai tirando, descascando, e você vai vendo quanto você ainda vai ficando resquícios de tudo. E no relacionamento abusivo, só me perdoa. Só porque o nosso tempo agora já esgotou, amiga. Então, no relacionamento abusivo, mulheres, não esqueçam que não é porque nesse relacionamento o próximo vai ser. Então, vamos trabalhar todos esses traumas que ficam... Deixa no passado. Deixar no passado. Existem homens maravilhosos também, né? Claro que tem, um monte aí. Ame, né? Ame. Que é para quem quer conhecer, mas no seu Insta tem também, né? Tem também. Tem o Insta do Ame? Tem. Eu vou postar lá no meu... Tá? Eu vou lá. Eu posso só rapidinho mandar um beijo para minha mãe, que hoje é aniversário dela. Ela tá fazendo 87 anos. Qual o nome da mãe? Neuza. Dona Neuza, ela tá nos assistindo. Vou dedicar esse programa para você, querida. Te amo, Neuza, feliz aniversário. Parabéns, criou uma mulher brilhante. E para você que tem em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau.